E olha, eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Dom Juarez Souza, arcebispo de Teresina, novo arcebispo da nossa Teresina, Dom Juarez, com uma história interessante, uma curiosidade. É o primeiro piauiense a assumir a arquidiocese de Teresina. Dom Juarez, boa tarde, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. E eu pergunto primeiro, faz diferença ser o primeiro piauiense a assumir a arquidiocese? Que diferença é essa? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando. Faz a diferença porque nos compromete mais, nos desafia a ser mais missionários na própria terra. Eu sou piauiense, graças a Deus, e tive a graça de exercer o meu ministério episcopal em 3 dioceses. Comecei lá pela Velha Cap, minha querida Oeiras, para onde eu fui primeiramente nomeado bispo, depois trabalhei em Parnaíba durante 7 anos e agora quis a graça de Deus que eu viesse exercer o meu ministério aqui na Arquidiocese de Teresina. Aliás, o senhor fala sobre Piauí, o senhor é piauiense, é o primeiro piauiense arcebispo de Teresina. Com uma curiosidade, o senhor se considera filho de 2 cidades ao mesmo tempo. Quais cidades são essas? Na verdade, eu sou barrense, por naturalidade, por isso quando eu nasci ali, Barras era um município que abrangia o povoado de Cabeceiras naquela época. Depois, quando Cabeceiras se emancipou, eu passei a ser barrense e cabeceirense ao mesmo tempo. Assim eu me considero daqueles 2 municípios. A região onde o senhor nasceu está hoje em Cabeceiras. Hoje é Cabeceiras. Parentes, o senhor tem parentes lá? Muitos parentes, minha raça é toda lá, minha família mora toda lá, ali na região entre Barras e Cabeceiras, mais precisamente na comunidade Bom Futuro, Vaca Brava, são as comunidades de onde eu provim, onde eu visito de vez em quando. O senhor tem então uma origem rural, é isso? Sim, minha origem é rural. Eu sou filho de lavrador, não é? Portanto, trago na minha vida, não é? Essas marcas do sertão do Piauí. E depois, claro, fui para a cidade. Então, o mundo hoje é urbano, né? A gente se sente, mas a minha origem, de fato, é uma origem rural. O senhor chegou a trabalhar no campo? Trabalhei. Você tem uma ideia, no dia que chegou a minha nomeação episcopal, eu estava plantando a minha roça. Porque eu trabalhava como padre aqui no seminário, seminário aqui em Teresina, era formador dos padres, os padres que trabalham na formação dos outros. Só que eu estava de férias naquele momento, e aí chegou minha nomeação para bispo de Oeiras. E eu lá, juntamente com meu irmão, estávamos trabalhando, quando chegou um chamado que o arcebispo queria falar comigo, e eu estava literalmente plantando a roça lá, juntamente com o meu irmão. O senhor lembra qual era a cultura que vocês estão fazendo lá? Qual era plantando o quê? Milho? Nós estávamos plantando milho e caju. Né? Milho e caju. Era milho e caju. São 2 coisas que são bem diferentes. No entanto, ali plantamos primeiro o milho e depois o caju. Hoje nós estamos colhendo os cajus e as castanhas daquele tempo que a gente plantou ali. Você fala isso filosoficamente? Ou literalmente? Vocês estão falando da colheita agora? Colhendo agora mesmo. Agora é o período? Porque há 15 anos, faz 15 anos a minha nomeação. Então, a gente está colhendo o caju, claro. O milho foi uma safra, o caju. Entendi. Né? Hoje a gente colhe o caju que foi plantado naquele tempo. Muito bem, olha, de fato você também está colhendo, né, na sua história, parte daquilo que o senhor vivenciou, o que plantou na época, e aí já filosoficamente falando, né, na história que o senhor tem lá na cidade de Cabeceiras e também Barras. Então sua mãe deve estar lá? Minha mãe é viva e mora em Barras hoje. Né? Meus irmãos moram todos ali. Meu pai já faleceu faz 21 anos. O senhor... Aliás, hoje faz 21 anos que meu pai faleceu. Hoje, exatamente. Dia 28 de fevereiro. Exato. Olha aí, que coisa, né? Coincidência. Aqui no Jornal do Piauí é o dia em que lamenta, né? Ainda com muita saudade, certamente. Sim, né? com certeza. O pai é pai, sempre. É uma dor que nunca passa, é uma saudade que nunca passa. No entanto, a gente sente a presença dele. Por exemplo, naquele dia da minha apresentação aqui, da minha posse canônica, eu senti essa presença e sabia que ele estava alegre no céu, junto com esse filho, que ele não viu ser bispo, mas viu ser padre. Viu ser padre, graças a Deus. Ele viu ser padre. Então, o senhor foi padre, que ano era que o senhor se tornou? Eu me ordenei padre no dia 19 de março de 1994. 14 anos depois que eu fui nomeado bispo lá de Oeiras. Bom, o senhor falou a respeito, eu acompanhei entrevistas do senhor a respeito logo após a sua nomeação, a sua posse, na verdade, e se eu usar algum termo indevido, o senhor, por favor, me corrija, mas o senhor assumiu a arquidiocese e falou sobre uma questão de como o senhor, nos anos 60, foi tocado por um movimento na Igreja da América Latina
que era Medellín Puebla, ficou assim conhecido, porque ele tratava de um jeito novo de ser igreja, era assim que se falava, que era fazendo uma opção preferencial pelos pobres. Sim. O senhor disse que naquele momento o senhor sentiu algo, um chamado ou uma motivação diferente. Como é que foi essa experiência e como ser igreja nova usando um modelo que nem sempre é aceito em toda a igreja? Então, enquanto seminarista, ou seja, estudante para ser padre, eu sou filho da Conferência de Puebla. Eu entrei no seminário um ano depois da Conferência de Puebla, que foi uma conferência que veio para trazer os anseios e os decretos do Concílio Vaticano II, que foi um concílio acontecido em 1962 e 1965 e que renovou a igreja, que trouxe a igreja, eu vou usar aqui uma expressão italiana, mas tem um sentido em português, adornamento, atualizou a igreja. A igreja que antes estava celebrando de costas para o povo, celebrando em latim, de repente ele atualizou, trouxe para o hoje da história, com o Papa São João XXIII hoje. Mas, então, ao mesmo tempo, condenou, por exemplo, o Frei Beto, Frei Leonardo Boff, porque abraçaram muito diretamente esse novo jeito. O que houve com esse... que problemas foi que a igreja identificou nesse modelo? Não, na verdade, o que a igreja, digamos, criticou e obrigou a um silêncio obsequioso com relação a alguns aspectos dessa atualização. Na verdade, a atualização na vida da igreja, o adornamento, sempre foi uma necessidade, uma coisa muito querida por toda a igreja. O que a igreja criticou, né, na chamada teologia da libertação, foi apenas um aspecto dela. Não foi a teologia da libertação como um todo, mas um aspecto, aquele aspecto de matiz, digamos assim, mais marxista, essa reflexão mais marxista, mais partidária, porque ela é meramente humana, é uma reflexão apenas humana e muitas vezes dispensa o transcendente. E a igreja, ela lida com o sagrado e com o transcendente, com o sobrenatural. Então, o que ela fez foi apenas, digamos assim, condenar um aspecto da chamada teologia da libertação. Então, o senhor carrega a teologia da libertação, essa opção preferencial pelos pobres, né, na sua missão inteira? Porque aqui já foi um desdobramento daquilo que foi querido pelo Concílio Vaticano II, que foi essa atualização. Então, a Conferência de Medellín, que aconteceu em 1968, trouxe para a América Latina, os anseios e todas aquelas reflexões do Concílio Vaticano II. Aplicou aqui na América Latina, porque o concílio ele é universal. E depois a Conferência de Medellín trouxe para a América Latina, trazendo uma reflexão que clamava muito forte naquele tempo, a opção preferencial pelos pobres, porque se vivia uma situação de ditadura militar, uma situação de grande opressão, de crescimento da pobreza, de opressão. Então, a igreja como porta-voz do Evangelho de Cristo, que é a fraternidade, que é a partilha, que é a vida com dignidade. Então, trouxe essa reflexão. E depois, Puebla, que foi em 1979, mais uma vez fortaleceu. Então, ela declarou opção preferencial, não exclusiva, porque o Evangelho é de todos, Cristo trouxe a salvação para todos, mas ela disse opção preferencial pelos pobres e pelos jovens. Uma relação direta com a caridade, seria isso? E eu pergunto, continua atual? O arcebispo Dom Juarez, que assume aqui em Teresina, vai atuar sob esse modelo dos anos 70, ele continua sendo atual para os dias de hoje? Com certeza. E como bispo, eu sou filho da Conferência de Aparecida. De 2007. Que 2007. Eu fui nomeado bispo em 2008, portanto, um ano depois da Conferência de Aparecida, que trouxe essa reanimação, o reavivamento da dimensão missionária, que é a essência na vida da igreja. E ela disse, discípulos missionários de Jesus Cristo, para que dele nossos povos tenham vida. Olha, esse dinamismo missionário da Conferência de Aparecida me encorajaram muito a ser bispo. Então, primeiramente, a missão, porque nós somos enviados por Cristo para anunciar a boa notícia de Cristo. Eu trago essas marcas que me animam muito no exercício do meu pastoreio. Então nós temos um cenário diferente, nós temos uma democracia, nós temos consolidada, temos um cenário onde a população se organiza através de movimentos sociais, pluripartidarismo, mas ainda assim o senhor acredita que é possível fazer essa opção preferencial e estimular os teresinenses a serem assim? A opção preferencial pelos pobres, ela é de essência da vida da igreja, porque foi a opção de Cristo. Nós ouvimos no Evangelho de ontem, quando Nosso Senhor falava sobre
o juízo final. E ele dizia, no final das contas, o que vai fazer? O justo juiz, ele vai chamar e vai dividir as ovelhas e os cabritos para a direita e para a esquerda. E vai dizer, vinde benditos do meu Pai, porque tive com fome, me deste de comer. Eu estava com sede, me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste, preso e me visitastes. E ao contrário, vai dizer, afastai-vos de mim, porque eu estava com fome e não me deste de comer. Então veja, essa é uma opção do próprio Cristo Jesus. A igreja, ela é discípula de Cristo e ela quer ser fiel ao segmento do seu mestre. Então nessa fidelidade é que ela segue os passos do Senhor, na fidelidade àquilo que ele pediu que ela fizesse. Então é uma questão de fidelidade ao Evangelho. Agora, como o senhor tem um desafio importante, que é ser o arcebispo da igreja de agora e do amanhã, né? A nova igreja católica que vai se desenhando com avanço de tecnologia, com o surgimento, com a forma mais fácil também de pronúncia das outras religiões. Como é que a igreja católica deve ser moderna, antenada, sem perder as tradições cristãs? Ela deve ser moderna e antenada, sendo fiel à originalidade dela. Por isso, há uma necessidade constante de ela sempre beber da fonte original, que é nosso Senhor Jesus Cristo, tudo parte dele. Existe um sínodo ano discutindo isso agora? Sim, a sinodalidade, que é dizer, todos nós somos seguidores do mesmo caminho. O sínodo significa mesmo caminho. Quem é esse caminho? É Cristo Jesus, a fidelidade a ele. Ela vai dizer comunhão, participação e missão. Essas três palavras-chave da vivência dessa sinodalidade. Então, nesse sentido, a fidelidade a Cristo Jesus, ao seu segmento, sempre voltar a beber dele, que é a fonte original. E aí, nesse sentido, somos convidados a viver esta fidelidade nos dias de hoje, com todos os desafios que tem. O mundo hoje é um mundo urbano, o mundo hoje é um mundo plural, há o pluralismo religioso e também cultural. No entanto, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho é sempre a mesma. E aí, nesse sentido, somos convidados a dialogar com os diferentes, somos convidados a anunciar com fervor e com ardor, por isso a sinodalidade, ao mesmo tempo, assumir a nossa vocação de cristãos, não é? Que somos chamados por Cristo a ter os corações ardentes, os pés a caminho, e isso exige de nós uma disposição para anunciar a mensagem do Evangelho, que é a mesma, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, nos adaptando à realidade atual. O mundo é outro, a fila andou, o mundo é o mundo Agora, urbano. Você acha que com isso aumentou também uma interpretação mais flexível das palavras de Jesus Cristo? Nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas esperam um Jesus Cristo coach. Explico. As pessoas olham para a Bíblia como uma espécie de livro de autoajuda. Como fazer com que as pessoas entendam que a Bíblia é mais do que isso, que a palavra de Deus, ela também tem o momento de ser vara e cajado, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se negocia com o Evangelho de Cristo Jesus. Não podemos fazer concessões que sejam estranhas ao Evangelho para nos dar bem, para ser uma religião, digamos assim, light ou coach, como você falou. Não! Nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho dele é o caminho da cruz. O nosso caminho também deve ser o caminho da cruz. Fora desse caminho não pode haver a salvação. Agora, a cruz não pela cruz. Jesus Cristo passou necessariamente pela cruz. É isso que nós nos preparamos agora no tempo da Quaresma, para celebrar pelo convite à conversão, a viver os valores cristãos, a uma conversão radical, a seguir Jesus Cristo na cruz, para que com ele também, assim como ele venceu a dor, ele venceu a morte, na cruz também nós somos convidados a segui-lo fielmente ao Evangelho da cruz, que é o Evangelho também da ressurreição e da salvação para todos. A nossa vida não deve ser a vida cristã não é uma vida light, não admite concessões somente para se dar bem. Olha, não podemos viver apenas uma felicidade imanente no agora da história. Deus nos chama para sermos felizes, todos queremos ser felizes. Agora, a gente não vive somente para ser feliz, a gente vive para louvar a Deus na eternidade. E louvar a Deus na eternidade significa assumir com Ele no agora de nossa história a cruz do dia a dia, com os crucificados da vida, com aquilo que ela nos oferece.
O importante é a fidelidade a Cristo Jesus, sem concessões que sejam alheias ao Evangelho de Cristo. Muito bem. Dom Juarez, quero agradecer ao senhor pela participação conosco no Jornal do Piauí. Recebemos aqui com muita alegria Dom Juarez, arcebispo da cidade de Teresina. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.